Bom, eu queria repercutir a visita do Bolsonaro na Argentina, que ainda está ocorrendo, já está pipocando vídeos da popularidade do Bolsonaro. A imprensa argentina está assim impressionada, porque ele está roubando a atenção do Milei, inclusive. Por onde ele passa, tem aquela multidão e o pessoal querendo tocar no presidente, falando o nome dele. Então é realmente uma coisa impressionante. A gente já constata de sobra a popularidade de Bolsonaro no Brasil. Quando ele viajou para os Estados Unidos, que ele ficou lá algumas semanas também, lá ele estava a sensação, e agora na Argentina continua sendo a sensação. Na minha leitura, para desespero do establishment, porque por mais que boa parte da imprensa bata no Bolsonaro o tempo todo, a popularidade dele não cai. Por mais que o Judiciário e o STF, na minha leitura, posso estar equivocado, no Brasil tem que tomar sempre cuidado, mas a minha leitura está fazendo uma perseguição, ainda assim o Bolsonaro segue muito popular. E aqui, para repercutir, para fazer um resumão desses dias na Argentina, eu vou trazer alguns recortes de jornal para mostrar um pouco do desespero da nossa mídia militante. Vou trazer alguns vídeos do Bolsonaro por lá. Vou trazer uma entrevista que o Bolsonaro fez numa rádio lá da Argentina. E para finalizar, vou mostrar um vídeo da Globo News com os militantes de redação preocupados, nitidamente desesperados, digamos, com a popularidade do Bolsonaro, né? O pessoal não se conforma, realmente é de cair o queixo o que o Bolsonaro, enquanto político, consegue mobilizar. Desde que eu nasci, eu nunca vi nada parecido. Nem quando o Lula supostamente teve 80 e poucos por cento de aprovação, acho que 82, quando ele deixou o governo a primeira vez, né? Tava com uma baita popularidade. Ainda assim, ele não podia frequentar locais que a plateia não fosse amestrada, né? Que não fosse aquela plateia controlada. E o Bolsonaro, por mais que as pesquisas falem que não é tão popular assim, o mundo real e o mundo virtual desmentem qualquer narrativa. Indo agora para as matérias, para as reportagens e para os vídeos lá da Argentina. Começando aqui por essa da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo. Bolsonaro se reúne com Milei na Argentina, diz que vai voltar à presidência e que Lula será seu ministro da Justiça. Bom, aqui naturalmente, né, o Bolsonaro falar que vai voltar à presidência, ele tem popularidade tranquilamente para ser presidente do Brasil. Tranquilamente. Aliás, acho que o Lula deu uma baita de uma sorte de ter vencido essas eleições. Depois, quando o Bolsonaro disse que o Lula vai ser o ministro do turismo, claro, aqui ele tá sendo irônico, ele tá zoando, né? Porque o Lula e a Janja, esses adoram viajar pro exterior e pagam suítes caríssimas com quartos gigantes, sabe? Uma coisa injustificável. Justo o Lula, que já disse algumas vezes que o mal da classe média brasileira é que ela ostenta demais. Eu vejo muito dessa ostentação no casal Lula e Janja. Às vezes ele tá falando isso se olhando pro espelho. Pode ser. Aí faz sentido. Mas então o Bolsonaro, ainda com bom humor, dá os seus recados. Vamos seguindo. Jornais argentinos dão destaque a Bolsonaro na posse de Milei. Ex-presidente se reuniu com o presidente eleito na sexta-feira e participará da solenidade no domingo, que é hoje. Então, o Bolsonaro lá está sendo a sensação. E daqui a pouco vocês vão ver os recortes de vídeos do Bolsonaro e a popularidade. É uma coisa assim, é impressionante, é inédito. Eu nunca vi na minha vida um político assim. Aqui teve uma coisa que eu concordo plenamente com o Bolsonaro, que ele deu uma entrevista para a rádio lá da Argentina. Deixa eu ler a manchete. O Bolsonaro diz que a esquerda faz nordestinos fugirem para São Paulo. E aí, o que diz o Bolsonaro? Acho que aqui na matéria tem as aspas do Bolsonaro e eu concordo totalmente. Segundo o Bolsonaro, a cidade que mais tem nordestinos no Brasil é São Paulo, devido às administrações da esquerda nos estados do Nordeste. Essas unidades, disse o ex-presidente, não têm perspectivas. E eu concordo totalmente. Porque que vem historicamente, há vários anos, o pessoal do Nordeste buscar uma vida melhor aqui no Sudeste. Primeiro, porque aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, graças a Deus, o PT não governa, o PCdoB não governa, esses partidos da extremíssima esquerda, né, a ultra-esquerda radical, não governam o estado de São Paulo. Então aqui a gente, de fato, não está quebrado. Aqui é um estado que te dá esperança, sim, de progredir na vida. Se lá no Nordeste, dos estados que o pessoal está abandonando para vir para São Paulo, a coisa estivesse muito bem,
Não teria necessidade de milhões de nordestinos virem sempre para São Paulo, porque se lá tivesse indo muito bem, com perspectivas, segurança pública, serviços, etc., não teria essa justificativa. Mas como os estados governados pela esquerda no Nordeste, via de regra, têm indicadores sociais pavorosos, indicadores de violência pavorosos, crescimento econômico que não se compara com o de São Paulo, aliás, está longe, você entende, você compreende o porquê essa gente toda tá vindo para cá. E São Paulo recebe e tem que receber de braços abertos. Então eu concordo piamente com o que disse o Bolsonaro. Aqui a reportagem traz as aspas do presidente Bolsonaro. A maior cidade do Brasil que contém nordestinos é São Paulo. Por que São Paulo tem tanto nordestino? Porque eles fogem de seus estados, que não têm perspectiva, não oferecem meios e a pobreza sempre se faz presente. Isso aqui tá certíssimo. Eu já vi, já tem jornais aí da ultra-esquerda radical falando que Bolsonaro tá sendo preconceituoso, xenófobo, etc. Bom, aí começam as narrativas. É que como não tem como rebater essa frase com dados fáticos, então criam-se aí as narrativas que ele tá atacando o povo nordestino. Jamais. Ele tá simplesmente constatando que o povo é obrigado a sair de lá para tentar sonhar com uma vida melhor. Assina embaixo. Assina embaixo. Então isso ele já disse lá na Argentina. Aqui eu trago uma foto do Bolsonaro com alguns governadores aqui do Brasil, né? E o Lula não foi nem pra posse. Aliás, o Lula não é tonto, né? Ele sabe que o Bolsonaro ia bombar na Argentina. Ele bomba em qualquer lugar, em qualquer país que ele vai. Então o Lula, para evitar esse constrangimento e até pra não escancarar que enquanto o Bolsonaro é ovacionado, ele é vaiado e xingado. Então, para não ter nem esse risco, ele não mandou nem ele e nem o vice. Porque o Alckmin também, na minha leitura, passaria vergonha na Argentina. Poderia também ser xingado, talvez. Então, os dois, tanto o Alckmin quanto o Lula, foram bem inteligentes. Deixa só o Bolsonaro, deixa o povo aplaudir o Bolsonaro, mas é melhor só ver o aplauso do Bolsonaro do que uma eventual vaia contra o Lula ou contra o Alckmin. Então, o PT, nesse sentido, foi inteligente. Eles não são loucos de competir com a popularidade do Bolsonaro, eles não são malucos. Tá? Então, aqui é uma foto bem curiosa. Aqui nessa entrevista que o Bolsonaro deu para a rádio lá da Argentina, ele fala um pouco da questão do entreguismo do Lula, né? Dessa questão de governança global sobre a Amazônia. E que se a gente parar para pensar bem, pessoal, essa ideia de governança global nada mais faz do que o peso do voto popular vá perdendo importância. Por quê? Se as grandes pautas forem governadas globalmente, cujo esse governo global não, obviamente, não é eleito por nenhum povo de nenhum país, então você vai diminuindo esse poder que emana do povo, de acordo com a nossa Constituição. Porque basicamente as pessoas votariam em fantoches, já que começaria a ter um governo global. Vocês entendem? Então, essa questão do globalismo, de uma coisa única, é para dar um tiro na representação popular. Né? Eu acho que como a esquerda sente que eles não têm, digamos, representação popular forte, né? E as redes sociais escancaram isso em vários países do mundo, então essa estratégia é inteligente da esquerda. Ter governança global para pautas que eles julgam importantes, controlar. Porque aí você tira a força da representação de cada presidente de cada país. Vamos ver aqui o que o Bolsonaro falou. Defendemos a democracia, a liberdade, o livre comércio, o bom relacionamento entre os povos e o que é muito importante, a autonomia de cada país. Não podemos falar em uma governança mundial, seja para qual setor for, como por exemplo o atual presidente do Brasil, acha que a questão ambiental, a Amazônia, deve ter uma governança mundial. Não podemos abrir mão disso. A Argentina tem as suas peculiaridades, é um país grande, é o segundo país aqui da América do Sul, e com riquezas minerais também, com potencial muito grande. Há poucas décadas teve o maior PIB da América do Sul e foi perdendo, assim como o Brasil foi perdendo quando a esquerda entra no poder. Porque a esquerda só tem um objetivo, é o poder pelo poder a qualquer custo. Não penso no seu povo. E tanto isso que o Bolsonaro está falando é verdade, que a esquerda só pensa no poder. Eu até fiz aqui uma publicação no meu perfil, deixa eu procurar aqui. Nem ia colocar na pauta, mas acho que faz sentido. Olha isso aqui, ó. O José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, do PT, né, do governo petista, disse o seguinte: se tiver que fazer déficit, vamos fazer.
ou a gente não ganha a eleição, já se referindo às eleições municipais e até mesmo uma reeleição do Lula. Então, assim, é tudo pelo poder. De fato, é tudo pelo poder. Não é pelo Brasil. Isso para mim tá claro. Aqui, um passeio de Lula, tá? Ontem, sábado, lá na Argentina. Reparem, Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Vou tirar aqui o áudio, porque esse vídeo tem música de fundo, só para evitar problemas autorais. Mas, ó, isso aqui é ele na Argentina. Meu, parece que ele tá no Brasil, né? Mas não, isso aqui é Argentina. Cara, é uma coisa assim impressionante. É uma coisa impressionante. Não, o Bolsonaro é um fenômeno. E o establishment sabe disso. E a única chance que o establishment tem é de fato deixando o Bolsonaro inelegível. Porque a imprensa bater 24 horas não surte efeito. Aliás, até surte, ele cresce. Né? O judiciário, falando as piores barbaridades dele, também não está surtindo efeito. Ele continua crescendo. Então, tornar inelegível deve tranquilizar um pouco essa gente, né? Na minha interpretação, posso estar totalmente equivocado, mas é a leitura que eu tenho, por enquanto, dos fatos. Aqui mais um vídeo de Bolsonaro, lá na Argentina. Bueno, allí está. Bueno, sigue avanzando, va Sí. dando entrevistas en cuotas, Jair Bolsonaro. Está muy enojado el señor de protocolo de Bolsonaro. Vou convidar o Lula para ser meu ministro do turismo. Eles zoando. ¿Le gusta Buenos Aires, Jair? ¿Le gusta Buenos Aires? Bolsonaro não consegue andar. Isso aqui é impressionante. Pretendo da caminhada por isso, vocês deixaram, né? Si me dejaran caminar un poco por Buenos Aires para poder verlo, le preguntaron si le gustaba la ele é ciudad. cercado, meu, é povo, é imprensa. El O presidente Bolsonaro de tá... Brasil también detrás se O encuentra Bolsonaro é su um asesor décimo, más um cercano, centavo está disso aqui, también né? Mas acho Eduardo que até o delay Bolsonaro deve estar ficando um pouquinho aquí al filmado. costado. No sabemos Mas hacia é dónde va. impressionante, meu. O Bolsonaro tá uma coisa assim, realmente, olha, tá fazendo o mundo cair o queixo. E agora, quero mostrar um pouco a Globo News chorando. Os militantes assustados. Escolher um lado aqui no Brasil, Ó. né? Escolher um lado aqui no Brasil. Falando do Milei. E é curioso, porque ele está recebendo com todas as honras um ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por 8 anos. Ou seja, vamos dizer, em bom português, Agora a militância de redação do Estado brasileiro fica mais tranquilo, né? Conseguiram deixar ele inelegível. Então agora é o que deixa eles mais tranquilos, mas ainda assim eles não conseguem parar de falar de Bolsonaro. É incrível, eles não conseguem parar de falar do Bolsonaro, mas vamos lá. o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. O Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda porque tá inelegível. Cara, se o Bolsonaro é um zero à esquerda, sendo ultra mega popular no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer lugar, o Lula, que tá elegível, mas a gente não vê nenhuma evidência no mundo real da popularidade dele. O Lula sabe que se ele for em algum lugar que não tenha plateia controlada, ele vai ser xingado daquela coisa lá, que o levou à cadeia, né? Ele vai ser hostilizado. E ele sabe disso, a imprensa sabe, todo mundo sabe, porque sempre foi assim. Em 2007, quando o Lula estava supostamente no auge da popularidade, quando ele estava no estádio do Maracanã, fazendo a abertura, acho que dos Jogos Olímpicos no Rio, uma coisa assim, na hora que ele começou a falar, ele foi vaiado. Procurem aí, Lula vaiado Maracanã 2007, vocês vão ver. Aí o Nussmann teve que ler as falas do Lula, porque o Lula, enfim, desistiu e saiu, não é bobo. Né? Então, assim, o Lula, a gente não tem evidência nenhuma. Se o Bolsonaro, que em rede social ele é ultra popular, a ponto da esquerda falar que é robô, porque não se conformam. No mundo real já não dá pra falar que é robô, né? Porque aí é aquele formigueiro humano. Mas o Bolsonaro, em qualquer meio, real ou virtual, você vê a popularidade. O Lula não. Então, se o Bolsonaro é zero à esquerda, o Lula é o quê? Vamos ver, vamos Portanto, é seguir. uma postura ideológica, né? Eles querendo ali movimentar, aquecer uma tal de uma extrema-direita aqui no continente. Então, Quando eles falam em extrema-direita, né? Então aqui é o seguinte: se para os militantes de redação, qualquer brasileiro que é bolsonarista é extremíssima direita, então na minha leitura é porque os ultra-radicais de esquerda, os extremistas de esquerda, são essas pessoas que nos rotulam de extrema-direita. Porque quando na minha opinião, os extremistas são eles, só que da esquerda, então qualquer um que esteja à direita desses extremistas, obviamente vai ser extrema-direita. Então aqui é uma questão de perspectiva. Para mim, eles são os extremistas. E obviamente aí nós somos a extrema-direita. A minha leitura é o contrário da deles, né?
Então, hoje eu vi eu vi imagens do Milei com o Bolsonaro, as gargalhadas, rindo, e uma turminha atrás, Bia Kicis, deputada Bia Kicis, né? Da pessoa que eu falei errado o sobrenome para fingir que nem conhece direito. Fiquei com essa impressão. federal, aí Deputada federal, como se ela não soubesse, sabe? Até parece, ela cobre política. É óbvio que ela sabe que é Bia Kicis, porque enquanto jornalista política ela não sabe, aí realmente a coisa é complicada. tinha o Eduardo Bolsonaro, eu até me lembrei, puxa, Eduardo Bolsonaro, deputado, aquele que quase foi, enfim, Olha, o Eduardo Bolsonaro ela também não estava nem lembrando, hein? Baita analista embaixador política, hein? brasileiro em Washington, enfim, aqueles de sempre, né? Pessoal, Enfim, isso é desespero. Faria e tal. Não, isso é desespero. Eles não se conformam. Eles perceberam que não adianta mais bater em eleitor de Bolsonaro, em qualquer sobrenome Bolsonaro, Eduardo, Flávio, Jair, enfim. Então, isso é inconformismo deles. Eles não se conformam, entendeu? Eles não manipulam mais a opinião E pública. aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? O que o Milei está fazendo? O Milei está fazendo o que qualquer político faria. Ficar próximo de políticos ultra mega populares que lotam ruas de qualquer lugar. Só isso, basicamente. Ele abriu uma guerra contra o Lula reagiu mal, porque o Lula se meteu onde não devia, que é a eleição de um outro país. Sim. Né? E que bom que ela... tá criado um climão, né? O Lula não foi. E não só isso. Pro Lula foi bom também, na minha leitura, o Milei ter pegado pesado contra ele, porque ele teve essa desculpa para não ir na posse. Porque aí ele evita esse constrangimento de competir espaço com o Bolsonaro. Porque ele não tem a mínima chance de competir. Você imagina que feio o atual presidente do Brasil na Argentina, sendo que o destaque na imprensa seria o ex-presidente do Brasil na Argentina. Então, pro Lula foi bom ele ter essa desculpa, na minha leitura. Foi excelente. Foi a posse, não vai à posse. Claro, e não é louco. quem vai representar o Brasil nem sequer é o vice-presidente. Que também não é louco. O Alckmin não ia passar essa vergonha. Não ia. E o Lula não ia deixar o vice-presidente também passar essa vergonha, que pegaria mal. Respingaria no Lula também. Geraldo Alckmin, e sim, meramente o chanceler Mauro Vieira, que embarca amanhã. Pessoal, é isso. Então, eu interpreto o desespero. Eu vejo o desespero nessas falas. Não se conformam. Assim, eles têm que desistir de bater no Bolsonaro por pura perseguição ideológica, por pura militância. Não tá dando certo. Como a credibilidade da Globo tá cada vez caindo, quanto mais eles baterem em alguém, na minha opinião, esse alguém tende a crescer. É simples assim. É isso que pra mim explica o fenômeno Bolsonaro, que é inigualável. De novo, eu tenho 42 anos, eu nunca vi na minha vida algum político chegue perto da popularidade orgânica e espontânea do Bolsonaro. Todas as vezes que os brasileiros foram aos milhões nas ruas, não teve mortadela, não teve cervejinha paga por ninguém. O povo tá indo por convicção. Por convicção, não por alienação. Essa é a diferença. Pessoal, é isso. Então, Bolsonaro foi e está sendo a sensação lá na Argentina e é de cair o queixo do mundo inteiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Comentem aí o que vocês acharam disso tudo, das minhas colocações e do que está acontecendo lá, né, com o Bolsonaro, talvez sendo até mais fenômeno do que o próprio Milei. Comentem aí. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.